Olá pessoal, vamos falar um pouquinho então hoje, né, sobre crocodilianos, né, sobre o grupo dos crocodilos, tá? É, bom, a diversidade dentro dos crocodilos, né, na verdade do grupo Crocodilia, que envolve basicamente as famílias Alligatoridae, Crocodilidae e Gavialidae. Então essa diversidade é relativamente pequena, na verdade é bem pequena em termos de número de espécies comparado com todos os outros répteis, né? E principalmente os lepidossaurios, né, que são os lagartos, serpentes, na verdade esquamata, né, lagartos e serpentes. Tuatara também a diversidade é minúscula, tem apenas uma espécie vivente lá na Nova Zelândia. Então, os crocodilianos, né, de uma maneira geral, que envolve todas essas três famílias, têm uma baixa diversidade, sendo que a Alligatoridae apresenta apenas duas espécies, né, chamadas de alligator. Os caimãs, né, basicamente os jacarés, incluem apenas seis espécies. Crocodilos, né, que é da família Crocodilidae, 14 espécies. E os gavial, né, com suas duas espécies ali na Ásia, na região da Índia. Tá? Então há uma diversidade bem pequena em termos de número de espécies, porém isso é um grupo bem diverso em termos de adaptações ecológicas, né? Bem amplamente distribuído ao redor do globo, apesar da baixa quantidade de espécies que tem dentro do grupo. Então, essa daqui é a distribuição dos crocodilos, dos crocodilídeos, né, ao redor ali do, do globo, tá? Eles vivem principalmente nessas regiões mais quentes, então tá vendo aqui a linha do Equador, tá? Então eles são distribuídos principalmente nas regiões mais quentes e úmidas do globo, né? Então todos os crocodilídeos que sobraram, né, são organismos semiaquáticos. Nenhum deles é puramente terrestre, mas todas as linhagens puramente terrestres foram extintas. Então você vai ter, ó, Alligatoridae e caimã, né, da família Alligatoridae, distribuído aqui nessa cor mais talvez laranjado, roseado, tá? Eles estão distribuídos praticamente por toda a América do Sul, né, parte da América Central e América do Norte, ok? Sendo que o gênero caimã é praticamente o único que ocorre, né, no Brasil, ok? Existem algumas distribuições, né, de crocodilídeos, por exemplo, crocodilídeos próximo aqui na região norte do Brasil, no limite ali entre Colômbia, Venezuela e aqui é Roraima, né? Então tá nos limites ali de distribuição, né? Talvez eles ocorram, né, os crocodilos ocorram em partes bem pequenininhas aqui do norte do Brasil, tá? Mas então basicamente em todo o Brasil ocorrem apenas os jacarés, né, do gênero caimã, os caimãs, ok? Os crocodilos eles são mais amplamente distribuídos ao redor do mundo, então você tem aqui, ó, os crocodilos na América do Norte, América Central, na África, na Ásia, até a Austrália. Tá? Então essa aqui é toda a distribuição ali dos crocodilos. E os gavial, né, os gavial ocorrem aqui na Índia, os gavialide, tá? Ah, desculpa, existe um gênero de alligator, né, os alligators chineses, que ocorrem aqui na China, ok? Então essa é a distribuição do grupo principalmente. O gavial é um relicto, né, um bicho que sobrou uma pequena linhagem aqui na Índia, com as suas duas espécies. Então é um grupo que quase foi extinto, tem uma distribuição muito pequena, né, muito restrito aqui a uma região da Índia. Então, vamos olhar ali os Alligatoridae. Então, os membros da família Alligatoridae, eles têm uma cabeça curta e larga, tá? A presença basicamente de membranas interdigitais nas patas traseiras,
Tá? Então esses bichos aqui têm essas membranas interdigitais, que é padrão, né, para a maioria dos grupos semiaquáticos. E os dentes caninos da mandíbula inferior encaixam em furos na mandíbula superior. Então quando esse bicho fecha a boca, né, principalmente os jacarés fecham a boca, você não consegue observar os dentes aqui na região lateral, tá? Porque, né, os dentes opa, esse negócio aqui fica sempre aí. Porque os dentes, né, então da mandíbula inferior se encaixam em furos na mandíbula superior. Então quando eles fecham a boca, você não enxerga os dentes aqui. Esses bichos são grandes, né? Então aquela visão que a gente tem de que os crocodilos são maiores, os alligatoridae também são bem grandes, né? Os jacarés também são bem grandes, chegando ali a quase 5 metros de comprimento, os maiores chegando ali a 5 metros de comprimento, tá? Mas isso varia ali de 1,2 m até 5 metros. Já os crocodilídeos, né? Eles têm a cabeça mais longa, dentes caninos na mandíbula inferior, expostos quando o animal fecha a boca. Então se você olhar o crocodilo, você vai perceber que o focinho dele é bem mais alongado e quando ele fecha a boca, olha, você consegue perceber os dentes, né, todos expostos aqui. O grande parte desses dentes são expostos. Então essa aqui é uma divisão entre crocodilo e jacaré, né, puramente artificial, digamos assim. Tem algumas características aqui que eu estou mostrando, mas são um pouco subjetivas essas características, né? A gente não está entrando em detalhes ali da anatomia interna, entre outras características do grupo. Tá? Isso é uma divisão ali para vocês saberem visualmente, né, quais são os crocodilos, quais são os jacarés, né? Então, os crocodilos ali, ó, dos seus 4,2 metros a 5 metros de comprimento, então são organismos bem grandes, tá? Então, o pessoal costuma dizer que são os maiores, e são realmente, chega até 5,2 metros de comprimento, né? E eles são mais agressivos normalmente que os jacarés, principalmente os africanos, né? Eles são bem agressivos. Só para vocês terem, né? Devido à caudada que ele vai dar na perna dele. Aqui, ó. Então são os mecanismos de defesa, né? Ele fica com essa boca ameaçadora e também dando dessas batidas com a cauda. Esse é meio que o padrão dos répteis, né? Aí, ó. As escamas placoides deles. Fica mexendo com o bicho, estressando o bicho. Cai, moço. Então o programa dele é bem interessante. Apesar de todo mundo que faz esses programas acaba... Olha, ó, deu uma caudada nele. É exatamente isso que funciona. Essas rap... se você caísse dentro da água nesse caso, não pro outro lado, né? Se tivesse caído pro outro lado, caído dentro da água, ele tinha pulado em cima dele e matado ele. Tá? Então é um bicho que no qual você não pode ficar brincando. Acho que todo mundo sabe disso, né? Então, ó, como eu já havia dito, jacaré, o focinho, ele é pontiagudo, mas não tanto quanto os crocodilos e os gaviais, né? Tem o focinho mais pontiagudo de todos. Esse focinho extremamente pontiagudo dos gaviais é uma adaptação para a alimentação piscívora, ou seja, os gaviais se alimentam de peixes, basicamente, tá? Aqui os gaviais, né? Então essa forma da cabeça desses bichos, né, é uma adaptação para se alimentar basicamente de peixes. Ok? Então eles também são grandes, né? Eu nunca vi um para saber se eles são agressivos, né? Um bicho da Índia, então quem sabe um dia eu vejo em algum zoológico grande, né, daqui do Brasil. Mas são bichos ali que tem, ó, de 3 a 5 metros de comprimento, tá? Então são bichos também grandes, né? Adaptados a se alimentar basicamente de peixes. Ok, pessoal? Então, os crocodilos, né, basicamente eles são caçadores de espreita. Uma característica importante para isso foi o desenvolvimento do palato secundário. O que é o palato secundário? É o nosso céu da boca.
tá? Então, o nosso céu da boca ele é importante para nós mamíferos, por quê? Porque somos em nós, os mamíferos, que evoluiu a mastigação, né? Então, a gente consegue mastigar e, ao mesmo tempo, respirar, né? Então, você está com a boca cheia de alimento, você ainda consegue respirar, né? Em animais que não têm o céu da boca, o palato secundário, você não tem uma separação completa entre a cavidade bucal e a câmara nasal, né? Então você não consegue respirar, né, se você estiver mastigando. Então, na verdade, a mastigação não evoluiu nesses grupos, né? A maioria desses grupos, dos répteis, eles comem um alimento e engolem inteiro, né? Então você não tem um processo de mastigação, início da digestão na boca, tá? Isso possibilitou os mamíferos. Agora, um animal que também caça por espreita, ou seja, aquático que caça por espreita, o que acontece? Ele vai deixar para fora apenas as narinas, né? Então a boca dele está completamente no interior da água. Aqui não dá para ver muito bem, acho que eu tenho outras imagens. Aqui mostra ele realmente tentando caçar, né? Você vê que você não percebe ele chegando, né? O cervo não percebe ele chegando. E exatamente por isso, o que está fora da água é apenas a pontinha do nariz dele, porque ele consegue respirar enquanto está com a boca dentro da água, porque eles também têm céu da boca, ou seja, também tem o palato secundário, ok? Então eles são caçadores de espreita, nesse caso ele quase pegou, né? Então na África, os crocodilos, é comum, né? Em rios perentes, regiões mais secas, né? Que forma poças de água não seria no inverno, seria no período de seca, né? Aí os animais vêm beber água e aí esses crocodilos aproveitam para dar os seus botes e tentar caçar, né? Um cervo não conseguiu pegar, porque o cervo é mais ágil que o crocodilo. Um elefante ele até conseguiu pegar aqui embaixo, porém, né, um elefante é bem maior do que, do que o crocodilo, bem mais pesado e bem mais forte. Então ele não conseguiu, né, se alimentar do elefante. O melhor mecanismo de defesa contra a predação é o próprio tamanho, né? O tamanho, se você for bem maior, dificilmente algum organismo pequeno vai tentar predar você, né? Então, o elefante, quando adulto, praticamente não tem predadores, tá? Salvo algumas exceções ali de grupos de felinos que caçam em grupo, né? E aí conseguem talvez matar um elefante de grande porte, mas maioria das vezes o risco não compensa, porque o elefante acaba pisoteando ele, um dos indivíduos do grupo, ou utilizando o chifre, né, que basicamente é um dente dele, para matar o elefante, usando esse mecanismo de defesa também e a sua força. Então, assim, só grupos que estão realmente muito famintos arriscariam caçar um elefante adulto. Bom, isso aí é outra história. Ok? Então, os crocodilos, de uma maneira geral, eles têm mandíbulas poderosas, muito poderosas, tá? Tanto que ele consegue quebrar os cascos das tartarugas. Então lembra lá que o mecanismo de defesa das tartarugas, que é viver no interior de um casco ósseo queratinizado, lembra? Que eu falei isso para vocês quando a gente falou das tartarugas. Só que a mordida do crocodilo é mais forte, capaz até de quebrar o casco da tartaruga. Então, assim, não existe um mecanismo de defesa perfeito na natureza, né? Existe o que a gente sempre chama de corrida armamentista. Para cada mecanismo de defesa surge uma adaptação, né? Então, o mecanismo de defesa, que seria uma adaptação, surge também uma outra adaptação do predador para conseguir sim se alimentar e quebrar esse mecanismo de defesa da presa, tá? Então, eles têm músculos poderosos aqui capazes de quebrar o casco de uma tartaruga. Porém, para abrir a boca, os músculos são muito fracos. Você consegue segurar a boca de um jacaré e de um crocodilo com a mão, né? E ele não consegue abrir a boca, porque ele não tem força, porque os músculos são muito fracos para abrir a boca, mas muito poderosos para fechar a boca. Ok? Aqui quase finalizando já, então os crocodilos, eles se comunicam, né, por vibrações subsônicas, e é um tipo de vocalização também. Eles fazem um som, né, com a boca, e utilizam também essas vibrações subsônicas, ou seja, eles utilizam os músculos laterais do corpo para fazer vibrações na água. Esse tipo de comportamento aqui está associado com a atração da fêmea
no período reprodutivo, né? Então ele faz essas ondas, acredita-se que essas ondas aqui na água sejam utilizadas para atrair a fêmea para que a reprodução aconteça, né? E depois da fecundação, né, basicamente fecundação interna, a gente está falando ali de organismos terrestres, tá? A fêmea vai botar os ovos, porém eles constroem ninhos, né? E aqui a gente consegue observar um ninho de jacaré e o macho cuidando do ninho, tá? E aqui a gente consegue observar um crocodilo fêmea, né, ajudando os filhotes a nascerem. Então eles mordem, olha que interessante, eles mordem devagarinho o filhote para não machucar ele, só para ajudar a tirar ele dos ovos, eles saírem ali do ninho, né? E então ela tem todo um cuidado. Então os pais, né, tanto o macho quanto a fêmea, tem todo um cuidado com a prole, ok? E eles cuidam bastante do filhote, né? Então aqui, por exemplo, os gavial, isso daqui é uma creche de gavial, tá? Ou seja, aqui são vários juvenis que estão em desenvolvimento, estão crescendo, e aqui eles estão tomando sol no dorso de um dos, eu não sei se é do macho aqui, né? De um dos pais, tá? Então eles estão ali no dorso de um dos pais, tomando sol, termorregulando. E claro, o macho, na verdade, esse indivíduo adulto aqui está cuidando de toda a prole, tá? Então eles têm intenso cuidado parental. Ok, pessoal, então era isso a aula de crocodilos. A gente fez uma breve discussão sobre o grupo, né? E na próxima será evolução das aves. Obrigado, pessoal, até a próxima.